Deixa eu ler com você esse texto. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fez-os passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já contei o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Responde, leia comigo, igreja. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens prevalecestes. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Apenas uma inspiração que o Senhor colocou no meu coração e eu quero trazer para você nessa noite. Eu gostaria de iniciar essa palavra. A pastora Alexandre nos pediu que começássemos a dar um título para as nossas mensagens, porque está indo para a internet e nós precisamos dar. Hoje eu não posso dar, porque essa mensagem foi preparada dentro do carro enquanto eu dirigia. Então, se até o fim dessa palavra o Senhor me inspirar, eu dou o título. Mas, agora eu não posso. Mas, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você nessa noite. Como foi o percurso da sua vida? Desde que você nasceu até hoje, tudo o que aconteceu na sua vida foi algo fácil? Para quem assim tudo foi zen, para quem todas as coisas foram fáceis, levanta a sua mão assim para que eu veja você, que eu quero colar com você, né? Foi tudo fácil. Na sua vida as coisas foram fáceis? Não, porque na minha as coisas nunca foram fáceis. Sempre todas as coisas foram com muita luta. Sempre as coisas foram com muitas dificuldades. Muitas. Quando eu já contei essa história da minha própria vida, quando eu era criança, e se a igreja já ouviu, me perdoe, mas eu preciso contar de novo, só um pedacinho. Quando eu era criança, eu nasci para não dar certo, vamos dizer assim, né? Eu nasci para que as coisas não pudessem acontecer. Por ser criança e por ser uma criança muito doente, a minha mãe, com todo o seu amor, sempre dizia para mim: não tem problema. Se você não conseguir acabar o primário, não tem problema. Se você não conseguir acabar o ginásio, não tem problema. Se você não conseguir se formar, não tem problema. Faça cursinhos. A dona de casa também tem os seus méritos, e eu concordo com ela. Então não precisa se preocupar, porque eu tinha muitas dificuldades. Eu sempre tive muitas dificuldades enquanto criança, né? Eu passava mal sempre. As minhas irmãs tinham medo de sair comigo, porque achavam que eu poderia ter um desmaio, passar mal. Era uma loucura. E por isso a minha mãe, eu era caçula, ainda sou, né? Muito assim, chameguenta comigo. Ela dizia: não se preocupe, faça cursinhos. Para você ter noção, eu fiz curso de corte e costura, eu fiz curso de bolos e salgados, eu fiz curso de doces finos, eu fiz curso de pintura de tela, eu pinto telas, né? Eu fiz curso de um monte de bobagem, ao meu ver, porque não era aquilo que eu queria, mas como eu fui preparada e projetada para que as coisas não pudessem dar certo, eu não iria chegar muito longe, a não ser como apenas uma dona de casa, não desmerecendo, porque hoje eu sou uma dona de casa, né? Eu tenho momentos que eu estou no meu consultório, tem momentos que eu estou lá no fogão, igualzinho você, Solange, fazendo comida, lavando roupa, limpando casa, aquela coisa que as irmãs adoram, diga amém. Isso, aquela coisa boa, né? Que as irmãs adoram. Eu vou pedir para você repetir. E o que aconteceu no decorrer da minha vida,
momento da minha vida, eu comecei a perceber que não era assim com as minhas irmãs, engraçado. Eu vi a minha irmã mais velha casar e ter a filha dela. Eu vi a minha irmã do meio estudava, ela tinha uma cabeça muito boa para os estudos, nunca teve problemas. E eu vi que eu não tinha. E naquele momento, eu falei comigo mesmo: Senhor, eu tenho que dar certo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vou me conformar em apenas, se eu não conseguir fazer no primário, amém. Se eu não conseguir fazer no ginásio, não posso me conformar com isso. E naquele momento, dentro de mim começou a crescer algo muito forte. Mas nada aconteceu. Mas um dia, eu tive um encontro com Jesus. E na minha vida, esse encontro foi único. Porque eu me encontrei com Jesus. Quando eu tinha apenas 15 anos de idade, tive um encontro, uma pregação. Aquela mensagem entrou no meu coração. E a partir dali, escute bem, irmãos, a minha determinação enquanto jovem, enquanto criança, foi importante. Porque eu percebia que havia em mim algo diferente. Eu percebia que eu não conseguiria chegar a um lugar muito distante. Eu percebia, por exemplo, você tem noção, quando eu fui aprender a dirigir, a minha mãe entrou em pânico. Ela disse: meu Deus, isso não vai dar certo se você passar mal no volante. E como é que vai ser isso? Tudo foi muito difícil. Quando eu fui fazer a faculdade, a minha mãe disse: ai meu Deus, não esforça muito a sua cabeça, porque você pode perder a razão. É verdade, todo amor. Às vezes as nossas mães nos amam tanto que às vezes impedem um pouco de nós chegarmos a algum lugar. Essa é a grande realidade. Mas eu compreendo perfeitamente o amor da minha mãe, perfeitamente. Porque hoje eu tenho que me travar para não bloquear o meu filho. Ah, eu quero jogar vôlei, eu quero jogar basquete, eu quero nadar. Eu digo: meu filho, é demais, vai devagar. Então eu também, enquanto mãe, preciso ter esse equilíbrio. Mas, queridos, aonde eu quero chegar com essa palavra? Eu tive um encontro com Jesus. E a partir daquele encontro, quando eu passei pelas águas do batismo, você pode ou não acreditar, mas nunca mais eu passei mal. Nunca mais na minha vida eu passei mal como eu passava. O Espírito Santo me fortaleceu, me restabeleceu de uma tal forma que a partir daquele encontro com Jesus, a minha vida foi transformada. Mas se você pensar assim: pastor, foi transformado, foi tudo bem, você fez tudo que você queria, irmão, nada na nossa vida é fácil. O Senhor nos promete sim vitória, o Senhor nos promete assim que nós vamos crescer, o Senhor nos promete sim que Ele vai nos abençoar, mas não espere que essas coisas caiam do céu. Quando eu lembrei no caso desse texto de Jacó, algo muito importante me chamou a atenção e eu quero dividir com você. Diz assim a palavra do Senhor, um pedacinho só: ficando ele só, Jacó. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jacó, ele atravessa, deixa a sua família do lado do rio e atravessa e vai para o outro lado, e ele fica ali sozinho. Existem lutas na nossa vida que ninguém pode compartilhar com você. Existem lutas na nossa vida que é você e Deus. Quando eu era jovem, eu não podia contar com mais ninguém a não ser com eu e o Senhor. As minhas irmãs eram incrédulas, o meu pai era incrédulo, a minha mãe era incrédula. Eu tinha apenas o meu namorado, que na época era o bispo, mas que não podia compartilhar das dores que existiam na minha alma, que não podia compartilhar das dificuldades que eu tinha na minha vida. E naquele momento tem que ser eu e Deus. E eu quero dizer para você que Jacó, ele passa toda a sua família e vai para o outro lado do rio. E quando ele chega ali, ele tem um encontro com o Senhor. Segundo os teólogos, não é? Pastor Guilherme, que é o nosso professor, e teremos prova de angiologia, já estava estudando sobre isso. Esse anjo que lutou aqui com Jacó,
Vamos guardar a escola para a nossa prova. Esse anjo que lutou aqui com Jacó era um anjo do Senhor. Que diferença há nisso? Vários anjos nós conhecemos na Bíblia: arcanjo Miguel, anjo Gabriel, arcanjo Miguel, guerreiro, príncipe. Anjo Gabriel, mensageiro do Senhor. São anjos. Mas esse anjo aqui era um anjo diferente, porque ele não era apenas um anjo. Segundo os teólogos dizem, aqui aconteceu um processo chamado de teofania, que é quando o próprio Senhor Jesus toma a forma de um homem, de um anjo. Aqui diz que era um anjo. E naquele momento, Jacó tem um encontro com a pessoa do Senhor, do próprio Deus, do Senhor Jesus. Naquele momento, ele tem um encontro com esse anjo. E ele se agarra a esse anjo. Ele estava só. Escute bem, ele estava só. E ele se agarra a esse anjo e luta com o anjo a noite inteira. Quem aqui já fez vigília? Você sabe o que é fazer uma vigília, né? No outro dia, você amanhece cansado, tem que dormir um pouco mais. Você imagina alguém, ele não fez uma vigília. A Bíblia diz que ele lutou corporalmente com aquele anjo. Lutou porque o Senhor queria ir embora. E ele se agarrou àquele anjo e disse para ele: olha, eu não vou te deixar sair enquanto tu não me abençoares. Existem momentos na nossa vida, querido, querida, que você precisa se determinar a lutar pela sua vitória. Existem momentos na sua vida que você precisa se determinar a lutar por aquilo que você quer e que você deseja. Não pense que será fácil. Não pense que você chegará amanhã, acordará e tudo estará pronto para você. As coisas não acontecem assim. Há uma parte da nossa vida que nós fazemos e há uma parte que o Senhor faz. Quando eu li esse pedacinho aqui que diz que ele ficou só. Ele ficou só. Ficando ele só. Quantos aqui têm se encontrado só? Pastor, eu tenho me sentido só. Isso. Ele ficou só. Não só ele. Eu poderia citar, se eu tivesse tempo hábil, tantos homens da Bíblia que ficaram só, aparentemente só, porque estar só, geograficamente, sem que não haja ninguém ao nosso lado é uma coisa. Às vezes nós nos sentimos de fato só, não vemos pessoas, não vemos ninguém, nos sentimos só. Mas Jacó não estava só. Quando ele se determina a ficar ali e falar e ter uma conversa, ou uma luta, ou uma guerra, ou uma briga com o Senhor, é porque ele sabia que só uma pessoa poderia de fato liberar a bênção na vida dele. Aí você fica fazendo uma expectativa de que o fulano vai me abençoar, o ciclano vai me abençoar, não sei quem vai me abençoar, eu sei que aquela... Irmão, quem vai te abençoar é o Senhor. Quem vai declarar vitória na tua vida é o Senhor. Porque é o Senhor que move a mão dos homens. É o Senhor que move o coração dos homens. É o Senhor que coloca na mente dos homens aquilo que Ele deseja. É o Senhor que conduz as nossas vidas. A sua vida, graças a Deus, diga graças a Deus. A sua vida não está na mão de homens, porque os homens são falhos. Os homens permitem às vezes que as divisões, que as lutas, que as contendas, que a raiva entre no seu coração e às vezes impedem até de abençoar a vida do outro por causa das suas próprias questões.
de abençoar a vida do irmão, porque diz, não, eu não vou abençoar, mas eu vou mesmo, eu não quero, e querem impedir a bênção de Deus nas nossas vidas. Quantas pessoas que você de repente diz, irmão, me ajuda, me empresta o dinheiro, ele diz, mesmo tempo ele diz, não vou te dar, não posso, esse dinheiro já está comprometido. Quantas pessoas você diz, seu querido, arruma um emprego para mim, eu não posso arrumar. Quantas pessoas encolhem a sua mão na hora de abençoar o servo ou a serva do Senhor, mas a palavra de Deus diz que agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem impedirá que a sua bênção aconteça? O homem pode se levantar, as pessoas podem se levantar contra, as pessoas podem ter pensamentos negativos quanto elas quiserem, mas quando o nosso Deus se determina nos céus a abençoar a tua vida, ninguém pode impedir. Ninguém. E Jacó, ele não vai pedir a ninguém. Jacó não para falar nada com ninguém. Jacó vai direto àquele que poderia de fato dar a ele uma solução e uma saída na sua vida. Eu lembro, uma vez li um livro de um pastor, você já deve ter lido. Ele tinha uma igreja e durante anos ele pastoreou aquela igreja. E um belo dia, ele já não aguentando mais, ele disse, eu vou embora dessa cidade, eu não suporto mais, a igreja não crescia, era uma luta. Quando ele vai embora, ele para na estação de trem. Eu creio que você se lembre dessa história. Quem contou isso foi o David Pong no show. Ele para na estação de trem. Quando ele para, vem o garoto e pede a ele, deixa eu engraxar o seu sapato. E ele diz, não, eu não tenho nem dinheiro para que você engraxe o meu sapato. Puxa, deixa eu engraxar o seu sapato. Ele disse, eu não tenho dinheiro. Mas aquela criança insistiu tanto. Ele sentou e permitiu que a criança engraxasse o sapato dele. Só que a criança, ao invés de sentar no banquinho, que era o tradicional, a criança se ajoelha e começa a engraxar o sapato dele. E ele, depois de um bom tempo já sentado ali, entre os seus pensamentos, ele olha para a criança e diz, caramba, você está engraxando de joelho, por que você não engraxa sentado? É tão cansativo, vai machucar o seu joelho. E ele começou a engraxar e dizia para o pastor, de joelho é melhor. Mas caramba, de joelho é melhor, de joelho é melhor. O que aquela criança estava dizendo para aquele pastor é que o que ele deveria fazer era não ouvir as pessoas, era não olhar as circunstâncias, era não dar a mínima importância para as coisas que estavam acontecendo à sua volta. O que ele precisaria fazer é dobrar o seu joelho e guerrear na presença do Senhor. Jacó fez isso. Jacó compreendeu que a vitória dele não viria dos filhos, não viria das esposas, não viria do seu irmão, que mais à frente ele teria que encarar e encontrar. A vitória viria do Senhor. Ele faz uma comitiva que leva uma série de presentes para o seu irmão, para que aquilo aquebrantasse o coração do irmão. Mas eu quero dizer algo para você, nada daquilo foi o que aquebrantou o coração de Esaú. O que aquebrantou o coração de Esaú foi o próprio Senhor, foi o Deus vivo, foi o Deus que formou Esaú desde a entrada da sua mãe. Foi o Deus que transforma homens, que transforma mulheres, que transformou o coração de Esaú. Quando Esaú se encontra com os presentes, ele diz, não precisa disso, não, eu não quero, meu irmão, eu sou riquíssimo, eu prosperei muito, eu não preciso de nada disso. Você só precisa de uma coisa, apenas de uma coisa. De se posicionar na presença do Senhor, de se agarrar com o seu Deus e lutar, mesmo que seja as suas últimas forças,
de agarrar aos pés da cruz e dizer: Senhor, eu não vou te largar até que isso de fato aconteça. Senhor, eu não vou te largar até que haja uma transformação na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu filho. Senhor, eu não vou te largar. Pedro compreendeu profundamente isso quando ele disse: Senhor, para onde eu irei? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro compreendeu que ninguém, que nenhum outro, ninguém na face da terra poderia dar a ele, poderia transformar a vida dele, o caráter, o pensamento, a vontade, poderia restaurar a vida dele. Ninguém poderia fazer que não fosse o próprio Senhor. E o que me chama a atenção, porque olha só, irmãos, embora nós sejamos instruídos em vários seminários de que existem histórias que são alegóricas, existem histórias que foram contextualizadas, foram naquele momento, existem histórias que foram contemporâneas, aconteceu naquele século, naquele instante, naquele momento. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não leio a Bíblia dessa forma. Desculpe. Eu leio a Bíblia segundo o que o Espírito Santo quer me dizer. Porque se eu for olhar o tempo, o espaço, que o homem era assim, que o homem era assado, porque foi só para Jacó, porque foi só para Jó, porque foi só para Abraão, se eu for ler a Bíblia assim, é melhor não ler, é melhor não crer. Então eu creio de fato que Jacó lutou toda aquela noite com o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, ali naquele momento. Eu creio nisso. Eu creio que ele disse: Senhor, eu não vou te largar. E você sabe o que significa essa palavra? Determinação. Você sabe o que é determinação? Alguém pode me dizer o que significa determinação? Ter um alvo, um objetivo, e não parar até conseguir alcançar esse alvo. Talvez você me diga: se eu tivesse que pregar essa palavra semana passada, eu não sei como seria. Mas talvez você me diga: hoje eu estou cansado. Eu compreendo perfeitamente. Eu imagino que Jacó também estivesse. Eu imagino. Ele trabalhou anos para o seu sogro, e haja mentira, e haja enganação, e haja sai e não sai. Ele trabalhou anos para ter a sua liberdade, vamos dizer assim. Também deveria estar cansado, mas ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão, ele tinha um alvo: estar perto da sua família, voltar para próximo da sua família e ser feliz e ser próspero, e acima de tudo ser perdoado pelo seu irmão. Não sei qual o seu alvo, não sei qual o seu objetivo. Se você está só, existe um ditado popular que diz que antes só do que mal acompanhado. Então, muitas das vezes, na nossa vida espiritual, é melhor nós estarmos só. Porque se você for dividir algumas coisas com algumas pessoas, eles vão dizer para você: você é maluco, que isso? Que Deus falou nada, irmão, você está delirando. Irmão, não é nada disso. Então, querido, estar só significa apenas que você precisa da ajuda, da conivência, do apoio do teu Deus. Estar só vai fazer você crescer e se determinar a alcançar o seu alvo, o seu objetivo. Todo e custe o que custar. Se o Senhor colocou no seu coração uma visão, um alvo, se o intento da sua busca é digno diante do Senhor, não esmoreça, não se canse. Se determine a buscar ao Deus vivo. Jacó segurou o anjo, lutou com ele a noite inteira, e por fim, diz a palavra que ele já estava cansado e disse para Jacó: querido, me deixe ir. E aí eu lembro da viúva que também clamou por aquele advogado o tempo todo:
julga a minha causa, julga a minha causa. E ela venceu pela insistência. E ele julgou. Ele disse: eu vou julgar a sua causa porque, caramba, você é insistente. Jacó segurou aquele anjo e disse para ele: eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. O anjo, a palavra diz que o anjo estava cansado. Pastores, Deus se cansa? Não sei. Não. Mas a palavra diz que a luta foi tão intensa, você pode ler aqui, diz que o anjo disse: eu quero ir embora, eu preciso ir embora. Ele disse: eu deixo. Antes, você vai precisar me abençoar. Eu não te largo enquanto as coisas não acontecerem na minha vida. Eu não te deixo enquanto tudo isso que tem acontecido não mudar. Eu não te deixo ir, Senhor. Eu não vou parar de clamar enquanto essa situação não for transformada. Precisamos de força. Você precisa ser forte. Diga para o seu irmão: ser forte. Ser forte. Ser forte mesmo. Guerreia. Não permita que as dificuldades, que as circunstâncias paralisem você. Tenha o exemplo de Jacó, que guerreou até o último momento. Eu imagino, estou aqui simplesmente confabulando com os meus pensamentos, mas eu imagino que o Senhor deve ter dito: caramba, esse homem é determinado. Puxa, como ele é teimoso, como ele luta. Olha, como ele não abre de mão. Eu imagino que a posição de Jacó, de alguma forma, tocou o coração do Senhor. E a mudança veio. Eu lembro de uma música que diz: se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você conhece o resto? Irmãos, eu quero deixar no seu coração: a vida não é fácil para ninguém. Para ninguém. Hoje as pessoas se aproximam de nós e dizem: caramba, que bênção. Um dia, você pode escrever um livro, né, pastor? Contando a trajetória da sua vida. E dizendo e falando um pouco da sua luta. Querido, não esmoreça. Nós estamos no meio da guerra. Não esmoreça. Persevere. Lute aos pés da cruz. E permita e deixe que o Senhor opere na tua vida, tanto o querer quanto o realizar. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero chamar